Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 até ao versículo 4. Abra, por gentileza, aí a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 7. Um texto impressionante, um texto para o qual eu gostaria de chamar sua atenção nesta noite. Aliás, toda a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem uma mensagem absolutamente contemporânea. Por isso precisamos ler a Bíblia. Nós estamos com um plano novo a partir deste ano de fevereiro, mês de fevereiro, que é 1, 2, 3, a leitura diária da Bíblia, meditação na palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus ao nosso coração, transformação através da palavra. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é tão preciosa, e nós vamos lê-la mais uma vez nesta noite. E diz assim a Bíblia: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Eu vou repetir, irmãos, estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos diz, o Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos, os tempos que nós estamos vivendo hoje, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar, e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela bênção desta noite. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. E eu peço agora, Deus, que o Senhor, que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações nesta noite. Pai, abra a nossa mente para entender. Pai, traga revelação na revelação. Deus, traga revelação a cada um de nós. Transforme as nossas vidas, e que os ensinamentos da tua palavra estejam guardados em nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, infelizmente, nos dias em que estamos vivendo, esses dias que cremos são últimos dias de Deus para a humanidade, nesses dias atuais, nós estamos vendo que a família tradicional, a família que está na Bíblia, a família acerca da qual as Escrituras nos ensinam e nos falam, ela está completamente em baixa, ela está sendo desvalorizada e até mesmo ridicularizada. Falar em família nos dias de hoje e usar a palavra tradicional é, na verdade, irmãos, expor o seu rosto, expor a sua vida a ser completamente criticado e destruído. Por quê?
Porque existem hoje muitos tipos de família. Eu alinhei alguns tipos de família que existem nos dias de hoje. Preste atenção nisto. Existe a família chamada matrimonial, que é formada pelo casamento, tanto entre casais heterossexuais quanto homoafetivos. Existe a família informal, que é formada por uma união estável, tanto entre casais heterossexuais quanto homoafetivos. Existe a família monoparental, é a família formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, por exemplo, uma mãe solteira e um filho. Existem famílias anaparentais. O prefixo ana significa sem, ou seja, família sem pais, formada apenas por irmãos. Existe a família chamada unipessoal, quando nos deparamos com uma família de uma só pessoa. Chama-se ela então uma família unipessoal. Existe a família mosaico ou reconstituída, pais que têm filhos e se separam e eventualmente começam a viver com outra pessoa que também tem filhos de outros relacionamentos. Existe a família simultânea ou a família paralela, naqueles casos em que o indivíduo mantém duas relações ao mesmo tempo, ou seja, ele é casado e mantém uma outra união estável, ou mantém as duas uniões estáveis ao mesmo tempo. Existe ainda uma chamada família eudemonista, que é uma família afetiva formada por uma parentalidade socioafetiva. E muitas outras famílias em nossos dias. Interessante que todas essas famílias são aceitas e aplaudidas, menos a família tradicional, formada de pai, mãe e os seus irmãos. É nesse contexto, é nesta sociedade confusa e completamente fora dos ensinos da palavra de Deus, conforme nos adverte o texto que nós lemos, que somos chamados a mostrar e a desafiar o mundo que nos cerca a obedecer à direção de Deus para a família. E é sobre isso, irmãos, que eu quero lhes falar nesta manhã. Nós estamos cercados por um mundo que não crê mais na família. E a minha pergunta muitas vezes é esta: o que será? O que será dos nossos adolescentes? Os juniores não estão aqui nesta noite, mas o que será dos nossos juniores? Esses dois bancos de criança que estão lotados aqui todo domingo de manhã. O que é que eles estão ouvindo e aprendendo com respeito à família? Num mundo que incentiva cada vez mais todos os tipos de família e rejeita cada vez mais aquela família que nos ensina a palavra de Deus. Nunca esqueci de uma menina desta igreja, já faz muito tempo, que ao chegar em casa, ela olhou para o pai e disse: pai, a nossa família é certa, a nossa família é correta. E o pai perguntou: por quê? Porque aqui em casa tem você, tem minha mãe, tem meu irmão, tenho eu, mas não é mais assim com os meus amigos lá na escola. Qual é a família que está certa? E o pai então teve a oportunidade de ensinar a sua filha o que era uma família de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, eu creio que nós precisamos ouvir falar sobre família, nós precisamos entender o que é família à luz da palavra de Deus. Irmãos, não é o que a igreja batista pensa, não é o que a igreja A, B ou C pensa em relação à família, é o que Deus pensa, é o que a palavra de Deus ensina em relação à família. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você e peça ao Espírito Santo de Deus que traga revelação revelação de Deus. Família cristã no mundo pagão. E a questão seríssima nessa noite é esta: uma família cristã que mostre e faça diferença no mundo pagão em que nós vivemos.
como é uma família cristã, o que é ser uma família cristã. Irmãos, nós precisamos mostrar para o mundo que existe um modelo de família criado por Deus, abençoado por Deus, o único que pode dar certo, o único que abençoa verdadeiramente as vidas, que é a família cristã. Uma família cristã que faça diferença, que impacte o mundo ao nosso redor. Em primeiro lugar, preste atenção nisso, é aquela família em que o marido e a mulher assumem o seu papel bíblico. O seu papel bíblico. Às vezes me pergunto se a família tradicional, ela não tem perdido o seu status, as pessoas não a têm abandonado, porque nós cristãos, inclusive, não temos sabido honrar, assumir o papel que é nosso à luz da palavra de Deus. Eu vejo maridos assumindo posturas pagãs, eu vejo mulheres assumindo posturas pagãs. Irmãos, está errado. Precisamos olhar a Bíblia. O que é ser um marido na Bíblia? O que é ser uma mulher, uma esposa na Bíblia? Você não tem que seguir ideologias outras, você precisa se pautar pela palavra de Deus. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós aprendemos, irmãos, nós aprendemos que há papéis claros, há papéis definidos por Deus para a família. E nessa noite eu quero chamar você a olhar e a ver e a perguntar: Deus, eu estou assumindo o meu papel? Porque uma família onde os papéis não são assumidos, ela não pode dar certo, irmãos. Ela não vai bem. Ela não pode ir bem. Uma família onde os papéis não são assumidos, ela não pode ir bem. Se você é contratado por uma empresa para assumir um determinado cargo, uma determinada função, e se você não a assume, se você não trabalha dentro daquilo que você foi chamado para fazer, você provavelmente vai ser demitido. Você não serve, você não vai produzir, porque você não está realizando o seu papel naquela empresa, a sua função. Irmãos, homens, mulheres, meninos que vão ser maridos, meninas que vão ser esposas, há um papel dado por Deus, não é opinião de igreja, é Deus que deu esse papel. Marido, qual é o papel de um marido? O papel de um marido cristão. Qual é o papel de um marido cristão? É assumir o sacerdócio do seu lar. Veja a palavra de Deus, Efésios 5:23. O marido é o cabeça da mulher, também como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Esse cabeça da mulher, esse cabeça do lar, é o sacerdócio do homem, é o sacerdócio do marido. Irmãos, nós temos aberto mão desse papel que nos é dado por Deus. Nós somos cabeça, nós somos sacerdotes. Isso não é machismo, isso é palavra de Deus, é ensinamento de Deus, vem do coração de Deus para a bênção no casamento que Deus criou. Se você quer ter um casamento abençoado e feliz, meu irmão, você precisa assumir esse papel, amando e cuidando. O papel do homem é amar, é cuidar da sua esposa, é amar e cuidar dos seus filhos. O amor, a provisão de amor em casa, ela vem através do homem. Ele é o provedor, não é só de dinheiro, irmãos. O homem não é apenas o provedor de dinheiro, ele é o provedor do amor, ele é o provedor do carinho, ele é o provedor do seu lar. Seja um provedor. Ele ama, ele cuida, ele está ali para cercar. A ideia de cabeça da mulher, a ideia de cabeça é o chapéu de chuva, é cobertura espiritual sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos. Você, meu irmão, Deus te deu essa autoridade no mundo espiritual para que você seja esse provedor, esse cabeça, essa cobertura espiritual sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu lar. Eles precisam
desta cobertura espiritual dos homens. Um lar, uma família sem cobertura espiritual está exposto. Uma esposa sem cobertura espiritual está exposta. Filhos sem cobertura espiritual estão expostos. E nós homens, nós maridos, precisamos amar, precisamos cuidar, precisamos prover, precisamos proteger. A proteção do lar, a proteção da família, a proteção vem através do cabeça, do sacerdote, que é o marido, que se interpõe entre Deus e a sua esposa, Deus e a sua família. Ele é o cabeça do seu lar. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Mas nós não temos entendido essas verdades, não temos tido essa revelação do Espírito Santo de Deus, e muitas vezes os nossos lares estão à míngua de um sacerdote, o intercessor. O sacerdote se colocava entre Deus e o povo, assim como o marido se coloca entre Deus e a sua família, orando, clamando, ministrando, abençoando, derrubando toda a arma de Satanás. Irmãos, o diabo só pode chegar na minha mulher quando ele passa pela minha autoridade de marido. O diabo só pode chegar nos meus filhos quando ele passa pela minha autoridade de pai. Por isso eu preciso me levantar como sacerdote, como cabeça, como intercessor diante de Deus, clamando e orando para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que o Senhor abençoe. Esse é o papel do sacerdote, esse é o papel do cabeça, esse é o papel do homem. Mas infelizmente o que tem acontecido? Os homens abdicaram disto. Os homens abdicaram do seu papel. E quando o homem abdica do seu papel, irmãos, o lar não pode ir bem. O lar não pode ir bem. Esse é papel do homem. Porque está escrito, o marido é o cabeça da mulher. Ele é o líder. Essa liderança foi dada por Deus ao homem. Não me perguntem por quê, que eu não sei. Pergunto para Deus. Pergunto para Deus, minha irmã. Você que se revolta contra isso, e você diz, não aceita, então fala para Deus. Fala para Deus, Deus, eu não aceito esse negócio. O Senhor errou, Deus. O Senhor está errado, Deus. O Senhor tem que mudar esse negócio, Deus. O Senhor tem que mudar a Bíblia, Deus. Porque isso aí, esse ensinamento está errado. Eu não aceito, eu não acredito nesse negócio aí. Você é livre para isso, mas isso não é o ensinamento de uma igreja. Este é o ensinamento da Bíblia. Agora, entendam isto. Ser cabeça não é mandar. Ser cabeça é proteção, é amar, é amar. A ideia de ser o cabeça é aquele que ama, é aquele que se doa, é aquele inclusive que se sacrifica, porque a Bíblia diz que o nosso amor pela nossa esposa, ele deve ser um amor sacrificial. Infelizmente, igreja, infelizmente, no mundo pagão em que a gente vive, em que os homens estão cada vez mais perdendo o senso também do que é ser homem. Eu acho que é preciso pregar uma mensagem sobre o que é ser homem, o que é ser macho, à luz da palavra de Deus. Nós homens também estamos perdendo essa noção, porque nós estamos vivendo hoje num mundo completamente perdido, que não é só de hoje, mas isso já vem de há muitos anos atrás, mas nós estamos vivendo esse mundo perdido. Hoje, homens têm vergonha de ser homens. Hoje nós não assumimos o nosso papel e os nossos lares estão à míngua. Muitos lares estão à míngua de homens que sejam líderes, homens que sejam cabeça, homens que sejam sacerdotes, homens que assumam o sacerdócio do seu lar. Eu sou o sacerdote do meu lar. Deus me colocou nesta posição. Deus me deu esse papel. E eu quero e devo assumi-lo para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o meu lar, o meu casamento, a minha família dependem
de eu assumir o meu papel. Mas veja, eu falei marido e mulher. Se o homem precisa assumir o seu papel, as mulheres cristãs, elas precisam assumir o seu papel. E Deus deu um papel definido para a mulher, que muitas vezes também quer ir além, que muitas vezes também não assume esse papel. E quando não temos uma esposa edificadora, o nosso lar também está à míngua, o nosso lar passa por situações difíceis. Veja o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Me ajuda aí, gente. Vamos lá. Não, vamos ler bonitinho, vamos ler bonito. Ler bonito, quando é todo mundo junto, não pode ser um para cá ou para lá. Todo mundo. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Ponto e vírgula é uma pausa maior. A vírgula é menor. Então uma pausa. Mas a tola a derruba com as próprias mãos. É claro, o texto é claro. Precisa explicar? Não, não precisa explicar. Toda a mulher sábia, o que é que ela faz? Ela edifica a sua casa. Agora é você, mulher. Você estava rindo ainda há pouco quando estava falando. Agora é a vez de você chorar. Porque você também não está assumindo esse papel. Não está assumindo esse papel. Toda a mulher sábia. Não diz ali que toda a mulher é sábia. O que diz ali é que toda a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Ela edifica o seu lar. Ela edifica a sua família. Ela edifica o seu marido. Mas a tola a derruba com as próprias mãos. Irmãos, algo que me entristece profundamente é ver irmãs cristãs tolas. E existem muitas irmãs cristãs tolas, que derrubam a sua casa com as próprias mãos. O problema não é o marido, o problema não são os filhos, o problema não é a conjuntura, o problema é a sua tolice. Você não é uma mulher sábia e você precisa pedir ao Senhor nesta noite, e por isso o Senhor te trouxe aqui. Vocês meninas, peçam a Deus para serem sábias, peçam a Deus para serem pessoas sábias. Eu gosto de olhar, e a palavra de Deus tem vários ensinamentos. Agora eu estou lendo, por exemplo, Ruth, e eu estava vendo a sabedoria de Ruth, como Ruth foi uma mulher sábia, e como Deus a abençoou, aquela mulher. Ela se tornou a mãe de Obed, que eu chamo carinhosamente o Bedinho, mas ela se tornou a mãe do Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que foi pai de Jesus. Que coisa linda e maravilhosa, que coisa linda. Há muitas histórias na Bíblia de mulher. Esther, a história de Esther é outra história impressionante. Uma moça, uma jovem, uma mulher sábia, uma mulher que edificou. Toda a mulher sábia, ela edifica não apenas a casa dela, mas ela edifica onde ela estiver, porque este é um papel que Deus deu à mulher. A mulher é uma edificadora onde ela está. Onde ela vai, ela tem esse dom, esse papel maravilhoso de edificar. Mas a Bíblia diz que a tola a derruba com as mãos. Toda a mulher, ela edifica porque ela tem sabedoria. Deus deu uma sabedoria à mulher. Às vezes a gente ouve falar desse sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, essa questão toda, mas a mulher, ela tem mesmo isso. Ela tem uma sabedoria sobrenatural, eu diria até mística. Ela percebe coisas que o homem não percebe. Ela percebe questões na sua casa, no seu lar, na sua família. Ela percebe isso e ela age de uma forma maravilhosa. A mulher é o óleo do motor. O motor só funciona se há aquele óleo que está ali oleando as peças para que elas funcionem perfeitamente. O motor sem óleo gripa. O motor sem óleo, ele acaba, ele para. Assim é a vida da mulher. A mulher é preciosíssima. Então, tendo sabedoria com o seu marido, tendo paciência
com os seus filhos, paciência com o próprio marido, e dessa forma ela se torna conciliadora, ela cria um ambiente gostoso no lar. As coisas estão tensas, as coisas estão difíceis, a mulher chega com aquela sabedoria, com aquele poder de edificar, e ela consegue realizar uma obra tremenda entre pais e filhos, filhos e pais, marido e ela e marido, e o lar vive uma harmonia maravilhosa, uma alegria maravilhosa. Irmãs, nessa noite, peça ao Senhor: Deus, eu quero ser uma mulher sábia. Talvez você até aqui tenha sido uma mulher tola, uma mulher ríspida, uma mulher que vive brigando, reclamando da vida. Você reclama de tudo, minha irmã. Peça a Deus nessa noite sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para edificar a minha casa, edificar o meu casamento, edificar o meu lar. A tola derruba com o quê? Derruba com o quê? Com as próprias mãos. Ou seja, ela mesma toma a iniciativa de derrubar. Ela é responsável por isso. Então peça a Deus. O apóstolo Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que todos dá, e não lance rosto. Peça a Deus nessa noite: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa assumir o meu papel de edificadora do lar. Irmãos, o que é que nós estamos vivendo, infelizmente, hoje em tantos lares? Lares onde o homem não assume o seu papel, a mulher não assume o seu papel, há uma confusão de papéis, e onde há confusão de papéis, o lar é confuso, o lar não tem harmonia, o lar tem briga, o lar é desarticulado, o lar é cheio de problema. Jesus não tem prazer em estar naquele lugar. Mas olha, querido irmão, você está olhando para mim? Isso não depende do presidente da república, isso não depende do governador do estado, nem do prefeito, não depende dos outros, depende de você e eu. Nessa noite dizemos: Deus, eu assumo esse papel. Deus, eu assumo esse papel. Se você não está disposto, não case. Não case. Vocês jovenzinhos, se vocês não estão dispostos a assumir esse papel, se você, minha irmãzinha, é aquela que dá: não, esse negócio aí, é homem cabeça, mulher não sei o que, submissa, eu não quero isso para mim, não casa. Está proibida de casar. Está proibida de casar. Porque, irmão, se nós não vamos assumir os nossos papéis, não vai dar certo. Se o seu lar, se o seu casamento, se a sua família está com problemas sérios, provavelmente há falhas aqui que precisam ser consertadas. Há falhas que precisam ser consertadas. Veja, sacerdote, é para amar e para cuidar. Se você não vê a sua esposa há 3 meses, que cuidado você está tendo com ela? Como você está trazendo cobertura para a sua esposa? Minha irmã, se você vive brigando, falando alto, aliás, em casa, olha aqui, só está olhando para mim, em casa não pode se falar alto, tem que ser baixinho, fala baixo. Aprendam a falar baixo dentro de casa, aprenda a não se exaltar, a não gritar, a trazer um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de harmonia. Irmão, só depende de nós, só depende de nós, só depende de você e de mim. Se eu posso ter um lar onde há harmonia, onde há paz, onde há tranquilidade, onde podemos desfrutar de momentos tão maravilhosos, de momentos tão gostosos. Irmãos, eu estou vivendo uma fase da vida até difícil. Eu tenho compartilhado com a Esther. Irmãos, hoje a minha vontade é correr para casa o tempo todo. Eu estou até preocupado com isso. Eu digo: Deus, mas eu preciso trabalhar, Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse também é o meu papel, é trabalhar fora. Deus me ajuda. Mas a vontade que eu tenho é correr, ficar em casa, lá com a minha esposa, e ali a gente fica, e é tão bom ficarmos os dois ali. Temos ainda uma filha em casa, e é tão bom estar ali, esse ambiente gostoso, é tão bom conversar sobre as coisas de Deus, é tão bom quando ela vem, comenta e traz uma mensagem que Deus trouxe ao coração dela, quando eu posso compartilhar algo, quando nós podemos orar juntos, de mãos dadas, abraçados um ao outro, clamarmos ao Senhor pelos nossos filhos, pelos
nossos netos, pela nossa vida, pelo nosso lar, agradecer a Deus as coisas boas, aquelas que não são tão boas, e haver realmente em nosso lar essa bênção tão preciosa e tão maravilhosa. Irmãos, nesta noite assuma o seu papel de cabeça, sacerdote, intercessor. Intercessor, quem ora pela minha mulher sou eu, o intercessor dela sou eu sou o intercessor dela. E eu já contei para vocês, quando fizemos 25 anos de casados, que eu estava agradecendo a Deus, porque ela tem sido uma esposa fiel, e agora também nos 40, a mesma coisa, né? 40 anos de casados, agradecendo ao Senhor pela fidelidade, agradecendo ao Senhor pela vida. E uma das coisas maravilhosas que você precisa aprender é orar pela sua esposa. Quanto mais você ora, mais você ama. Eu descobri que quando a gente começa a orar pelo nosso cônjuge, no caso eu pela esposa, o Espírito Santo começa a derramar amor, Você está com pouco amor aí pela esposa, está com pouco amor pelo marido, o amor está lá embaixo, começa a orar, e comece a agradecer, e comece a louvar, como diz Provérbios, louvam-na seus filhos e seu marido, que dizem, muitas mulheres procederam maravilhosamente, mas tu a todas és superior. Então comece a orar e diga, Deus, meu marido é maravilhoso, Deus, minha mulher é maravilhosa, Deus, começa a falar dela, começa a contar para Deus, que ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma esposa, ela é uma trabalhadora, ela é uma profissional. Comece a agradecer, e o amor começa a descer, acaba a oração, e é correr para o abraço, meu irmão. É correr para o abraço. Então, se tem aqui algum casal, algum marido, alguma esposa que está assim meio desanimada, meio desacorçoada, minha irmã, para com essa história de ficar falando mal, isso não vai levar a lugar nenhum. Comece a falar com Deus, comece a dizer, Deus, meu marido, minha esposa tem esse problema, tem essa coisa que eu não gosto, Senhor, peço, mas olha Deus, eu te agradeço, porque ele é um homem fiel, porque ele é trabalhador, porque ele é isso, começa a falar, o Espírito Santo começa a dar mais, e a dar mais, e quando você acaba de orar, você está transbordando de amor pelo abençoado, ou abençoada, e você diz, Deus, que milagre maravilhoso, e quando ele chega, ou ela chega, você recebe daquele jeito, e ele fica, ou ela fica assustada, o que é que houve? E você diz, orei por você, e o Senhor encheu meu coração de amor. Irmãos, Deus é amor, nós não somos amor, nós amamos. Nós amamos com que amor? Com amor que vem de Deus. Nós amamos com amor que vem de Deus. Nós não geramos amor. O amor que nós temos vem de Deus. Deus é amor, eu não sou amor, eu tenho amor. De onde vem o amor que eu tenho? De mim? Não, esse amor vem de Deus. O amor vem de Deus. Toda a centelha de amor que existe na pessoa que não é cristã, nem convertida, vem de Deus. Todo amor é de Deus, porque Deus é amor puro e Satanás é ódio puro. Então o amor vem do Senhor. E quando começamos a orar, quando começamos a assumir o nosso papel, irmã, quando você começa a ser sábia, Deus começa a derramar sobre você, Deus começa a trazer estratégia para lidar com o marido, estratégia para lidar com o filho, estratégia para lidar com as circunstâncias. Deus começa a fazer milagres em nossa casa. Milagres começam a acontecer porque o Senhor começa a trazer estratégia. Quando as coisas não vão bem, o que é que a gente faz? Reclama e critica. É o que a gente sabe fazer. A coisa não vai bem, hoje inclusive com as mídias sociais, você logo vai para o Facebook ou para o Instagram ou sei lá o que, e você começa a falar, meu marido não está com nada, não me dá atenção, não faz isso, faz aquilo, minha mulher, blá, 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 blá. A gente começa a falar essas coisas aí. O que é que acontece? O nosso amor, que já não é tanto, ele começa a ser drenado. Nós muitas vezes vivemos conjugalmente drenando o pouco amor que já temos um pelo outro. A vida conjugal é uma drenagem de amor. Você drena o amor do outro,
o outro drena o seu amor, e os dois estão permitindo que o inimigo vá drenando o amor. E o amor vai embora, e o amor vai embora, o amor vai embora, o amor vai embora. E daqui a pouco você está envolvido com outra pessoa, e você diz: mas eu não amo mais a minha mulher, mas eu não amo mais o meu marido. Mas você, quando casou, não amava? Amava. Então o que é que aconteceu? O amor foi drenado, porque você vive uma vida, uma relação conjugal em que o amor está sendo drenado. Quando assumimos o papel, o amor é acrescentado. Essa é a bênção. Abra seu olho e entenda nessa noite. Por isso está na Bíblia, porque Deus sabe disso. Muitos casais vivem drenando os seus sentimentos, falando mal um do outro, brigando um com o outro. Meu irmão, o que é que você vai fazer com isso? A briga nos afasta, o desentendimento nos afasta, o afastamento vai drenando, vai drenando, vai drenando. Daqui a pouco não tem mais como se encontrar. O casamento acaba, a vida conjugal acaba, porque nós não assumimos o papel que nos é dado em nosso lar. Mas, seguindo adiante, uma família cristã que mostre e faça diferença no mundo pagão em que vivemos, é aquela, preste atenção, em que o casal é modelo para os seus filhos. Eu gostei muito desta decisão que foi tomada pelo Luiz Otávio e o Luiz Felipe. Eu sempre que falo para casais, tem uma condição: levar minha mulher. Eu não me permito falar para casal, falar de família sem que ela esteja. E vocês têm que ficar olhando para a cara dela, para ver se ela faz assim ou se ela faz assim, né? Para ver se realmente ela está concordando e ela não está concordando com aquilo. O pastor está lá falando sobre amor e a esposa fazendo assim. Meu Deus do céu, fala isso no púlpito. Faz lembrar um episódio que eu li, que aconteceu há anos atrás numa igreja. O pastor está lá pregando, feliz da vida. De repente a porta se abre, entra uma pessoa com mala, panela, fazendo um escarcéu danado. A pessoa vai entrando, o pessoal toma um susto. Olha, era a esposa do pastor. E ela foi avançando, foi avançando, foi avançando. Chegou lá na frente e disse: eu quero ser sua mulher aqui, porque lá em casa eu não te aguento, seu sem vergonha. E aí a coisa pegou mais ou menos, né? Então é mais ou menos isso. É exatamente isso, né? Então eu não saio sem que ela esteja presente, porque é importante e a gente precisa viver na nossa vida, né? Precisamos, então o casal, ele precisa ser um modelo para os seus filhos. Então estava falando sobre isso, sobre o Luiz Otávio. Ele vai dar uma palestra sobre coração dos pais convertidos aos filhos. Ele e o seu filho ali, ele e o seu filho, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se vocês querem saber o pai que eu sou, tem que perguntar para os meus filhos, não para mim. Não é? Se você quer saber o marido que eu sou, tem que perguntar para a minha mulher, não para mim, não sou eu. Ela sabe o marido que ela tem, eles é que vão dizer o pai que eles têm. Então o casal precisa ser um modelo para os seus filhos. O que ouvimos quando o Luiz Felipe falou aqui é exatamente isso. Ele estava dizendo: meu pai foi um modelo para a minha vida, meu pai tem sido modelo para a minha vida. Filhos precisam de modelos, filhos precisam de modelos sadios, modelos verdadeiros, nos quais eles possam se espelhar. Então, queridos, veja o que nos ensina a palavra do Senhor. Os pais, o casal, pai e mãe, precisa ser um modelo de fidelidade e felicidade conjugal para os seus filhos. Os pais precisam ser isso para que os filhos tenham vontade de casar. Acreditem no casamento, acredite que o casamento é bom. Tem mãe que fica falando para a filha: olha, esse negócio do marido, corre desse negócio, homem não está com nada, homem é tudo igual, homem nenhum presta, homem não sei. Minha irmã, você está com a cabeça aonde, minha irmã? Você está com a cabeça aonde, minha irmã? Que sabedoria é esta? Pelo contrário, o casal precisa ser modelo de fidelidade, de felicidade. Olha esse modelo aí. Eu gosto de ler esse texto e eu gosto de dar uma espiada, não é? Eu gosto de dar uma espiada como Abimeleque. Aconteceu o quê? Vamos ler juntos para me ajudar na minha voz? Vamos lá?
Isaac estava o quê? Sabe que brincadeira é essa? Eu não vou falar. Está brincando. A Bíblia é tão gostosa. Ela fala de coisas profundas de uma forma tão simples. E as brincadeiras que você faz com a sua esposa, que eu faço com a minha. É isso. Ele estava brincando, ele estava acariciando, ele estava beijando, ele estava abraçando. O próprio Abimeleque, e às vezes eu também dou uma olhada nisso aí, né? Eu digo assim, Deus, vou dar uma espiada lá para ver como é que Rebeca e eles estavam lá brincando, né? Para aprender um pouquinho com a brincadeira de Deus também. Então veja, é isso aí, é isso aí. Imagina o filho espiando e vendo o pai abraçando a mãe, o pai beijando a mãe, o pai sendo carinhoso com a mãe. Olha que coisa linda. E a pergunta nessa noite é esta: seus filhos têm visto você abraçar a sua mulher? Tem pego você num flagra, não assim um flagra muito flagrante, né? Mas um flagra mais ou menos. Eles têm pegado você no flagra, que você fica todo sem graça, fica todo vermelhão, etc. Mas eles esfregam as mãos e vão lá para o quarto, feliz da vida. E o papai está namorando a mamãe, vamos lá, vamos lá. E aí você não sabe, está todo mundo colado na porta, ouvido na porta, para ver se escuta alguma coisa. Por isso o quarto tem que ser a prova de som, né? Mas o casal é modelo para os seus filhos, modelo de fidelidade, de felicidade. Eles têm que ver, é bom demais, é bom ser casado, minha filha. Seu pai é maravilhoso, olha, a sua mãe é boa demais, olha, a sua mãe é uma mulher maravilhosa, ela é boa em todos os aspectos da nossa vida conjugal, ela é maravilhosa, e eles veem isso em nós, fidelidade. Papai é fiel à mãe, eles são felizes, e isso os abençoa, fidelidade e felicidade num relacionamento carinhoso, um relacionamento respeitoso entre os dois. Marido, o pai não pode desrespeitar a mãe não pode, a mulher não pode desrespeitar o marido que é pai. Tem que haver um respeito. E os filhos, onde é que os homens aprendem a respeitar as mulheres? Olhando o pai respeitando a mãe. Um pai que não respeita a mãe, o filho não vai respeitar a sua esposa. É lá em casa que a gente aprende. Se eu tenho um pai que não respeita a minha mãe, um pai que é infiel para a minha mãe, um pai que agride a minha mãe, um pai que é grosso com ela, que fala palavras impróprias, eu vou ficar pensando desde pequeno, mulher não deve valer muita coisa, porque se valesse alguma coisa, o meu pai a trataria bem. É como você trazer seu filho, largar aqui e ir embora. Ele vai pensar, a igreja é boa para mim, mas para o meu pai não é. Quando eu crescer, eu não vou querer saber desse negócio de igreja. Ou então vice-versa também, a mulher que destrata. Sim, tem mulher que destrata, tem mulher que é grossa, é deseducada, é deselegante, é falta de carinho com o homem. A menina fica pensando a mesma coisa, esse negócio de homem não é muito bom não, acho que eu não vou querer me casar, acho que eu não vou querer esse negócio de mulher com homem não, acho que esse negócio não dá certo com a minha mãe, ela vive reclamando pelos cantos. Então, queridos, olha, nós precisamos ser carinhosos, respeitosos, brincarmos com nossas esposas, brincarmos com os nossos maridos, para que os nossos filhos vejam, percebam, o modelo de fidelidade se aprende em casa, o modelo de felicidade se aprende em casa. Quando eu posso, eu falo para eles como a sua mãe é uma mulher extraordinária, e ela fala também do seu esposo, e eles criam então na sua mente um modelo. Eles têm os pais como seu modelo, que os abençoa rica e abundantemente. O casal é modelo para os seus filhos, o casal é modelo de vida e de compromisso espiritual. Não são só as brincadeiras, carícias, mas é um modelo de vida e de compromisso espiritual. Vamos ler juntos Deuteronômio 6, 6 a 9, todo mundo. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal, e te serão
Palavra de Deus. Palavra de Deus, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Preocupação de Deus, para que os pais sejam modelo para os seus filhos, de uma vida espiritual, de um compromisso. É em casa. É em casa que nossos filhos aprendem a vida espiritual, o compromisso espiritual. Esse compromisso ele se aprende em casa, olhando e vendo atitudes piedosas nos pais, olhando e vendo um testemunho piedoso nos pais. Pais que buscam o Senhor, pais que oram, pais que realizam o culto doméstico, pais que chamam para conversar, pais que no momento das dificuldades eles reagem de uma forma espiritual. Eles buscam a Deus, eles trazem Deus, eles colocam Deus na família, eles oram com a sua família, eles ensinam os filhos, eles são instrumento para levá-los à presença do Senhor. Vida e compromisso com Deus se aprende em casa. É por isso que muita gente me diz: pastor, eu criei meus filhos na igreja e eles se afastaram, se tornaram mundanos. E a resposta é: por isso mesmo, porque você os criou na igreja. Porque filho não se cria na igreja, filho se cria em casa. O modelo para os meus filhos de pai e mãe cristãos é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Nunca esqueci de uma irmã em Cristo. Ela era filha de um pastor na época já idoso, jubilado, e eles tiveram um problema seríssimo na igreja. Aquela irmã, ela disse: pastor, se eu fosse depender da atitude da igreja, eu me afastaria do Senhor. Mas eu olho para o meu pai, eu vejo um exemplo de probidade e fé, e esta fé, esse homem de Deus que ele é, tem sustentado a minha vida e a minha fé. Há momentos na vida difíceis, o cântico já diz: pensamos olhar para trás, mas nestes momentos a gente se lembra de um pai, a gente se lembra de uma mãe, homem de Deus, mulher de Deus, homem de oração, mulher de oração, exemplo de vida cristã. E ainda que todos possam me chocar, ainda que todos me escandalizem, eu olho para ele e eu digo: eu sei que meu pai, eu sei que minha mãe era um servo do Senhor. Então, queridos, nesta noite, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, que nós sejamos modelo de vida e compromisso para os nossos filhos. Eu não venho na igreja e mando que eles venham na igreja. É claro que não vai dar certo. Eu não participo das atividades, das coisas de Deus, e eu peço que eles participem. Não vai dar certo. Eles precisam, nossos filhos precisam de modelos, e nós somos o modelo para a vida dos nossos filhos. Pai, mãe, se você não é modelo para seu filho, peça a Deus nessa noite: Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Li certa vez a história de um rapaz que foi criado na igreja, se afastou, viveu uma vida dissoluta, uma vida mundana, chegava tarde da noite em casa, se envolveu com drogas, com tudo que não prestava, e um dia aquele filho estava chegando de uma noitada, tarde da noite, ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, ele viu uma porta do quarto aberta, ele viu luz lá dentro, e ele chegou de mansinho, para que ninguém soubesse. E quando ele chegou, ele ouviu o pai e a mãe, que estavam ajoelhados, orando por ele, em lágrimas, clamando: Senhor, salve o meu filho, Senhor, liberte o nosso filho. Os dois estavam ali de joelhos, orando, clamando ao Senhor. E aquele rapaz foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e de repente ele desaba naquele corredor, ele cai desabado, chorando e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Os pais assustados vêm ver e depois perguntam: o que houve? E ele diz: eu não resisti àquilo que eu vi na vida de vocês. O que é que nossos filhos estão vendo nas nossas vidas, irmãos? O que é que os nossos filhos estão vendo? Então, nesta noite, peça a Deus que você seja modelo. A família cristã é aquela em que o casal é modelo de fidelidade, de felicidade, de vida e compromisso espiritual com os seus filhos. Finalmente, uma família cristã
que faça diferença no mundo pagão em que nós vivemos, é aquela em que os filhos honram e escutam os seus pais. Isso é muito sério. Filhos honram e filhos escutam os seus pais. Para que isso aconteça, é necessário que assumamos o nosso papel e é necessário que sejamos modelo para que nossos filhos possam honrar e escutar a nós, aos seus pais. Filhos que honram e escutam, reconhecendo, filhos, a posição especial dos pais. Eu quero dizer para vocês, filhos solteiros, jovens, adolescentes, Deus deu uma posição especial aos pais, e os filhos precisam reconhecer e honrar esta posição especial. Ela está muito clara nesse texto de Gênesis 24, de 1 a 3. Vamos ler juntos? E disse Abraão, o mais velho da casa, que tinha: põe agora a mão debaixo da minha coxa. Era uma forma, naquela época, de se fazer um juramento, ou seja, com isto a pessoa estava obrigada a cumprir o seu juramento. Vamos lá, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, Isaac já estava em tempo de casar, de namoro, e Isaac começou a se engraçar com as meninas daquela terra. E sabe o que aconteceu? Abraão chamou Isaac, e Abraão falou com ele: filho, não case com estas mulheres, porque elas são mulheres ímpias, não conhecem o Senhor, e a sua geração não será uma geração santa. Isaac já era um homem, não era mais um jovenzinho nem uma criança. Mas Abraão naturalmente chamou o seu filho, conversou com o seu filho. E sabe o que aconteceu? Seu filho honrou a palavra do seu pai. Já era um homem em idade de casar. Mas hoje nós temos garotos e garotas que não estão nem aí para aquilo que os pais falam. Os pais percebem e veem que muitas vezes são namoros, muitas vezes são relacionamentos que vão afastá-los do Senhor, que vão levá-los para caminhos terríveis. Muitas vezes nossos filhos se apaixonam por pessoas mundanas, e o pior tipo de pessoa mundana que existe. O pai sabe, o pai vê, o pai chama, o pai ora, o pai aconselha, mas muitas vezes os filhos não atendem, porque não honram, porque não escutam, porque não reconhecem a posição especial dos pais. Mas o que vemos nesse texto, e que Isaac entendeu perfeitamente, é que o seu pai tinha uma posição especial, posição de autoridade espiritual. Os pais são autoridade espiritual, os pais são autoridade moral sobre a vida dos filhos. Filhos, vocês estão debaixo de autoridade, e quando nos rebelamos contra a autoridade, o que acontece? Nós sofremos as penas da lei. Se você se rebela contra a autoridade, você vai sofrer. E todo filho que se rebela contra a autoridade espiritual, a autoridade moral dos seus pais, esse filho vai sofrer, porque você se rebelou, você não honrou aquilo que Deus planejou para a sua vida. Essa é a história de muitos filhos, infelizmente, é a história deles. E o problema não é outro senão não honrarem, não escutarem. Escutam todas as outras pessoas, honram muitas vezes outras pessoas, mas não honram, não escutam seus pais. São autoridade espiritual. Quando Abraão falou com Isaac, Isaac baixou a cabeça, e Isaac disse: sim, pai, eu obedeço ao Senhor, eu reconheço que o Senhor é autoridade sobre a minha vida, e eu vou esperar no Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está dizendo. Aí Abraão chamou o seu servo, aí
Aí Abraão pediu ao servo para colocar a mão debaixo da sua coxa, o fez jurar e disse: você vai buscar uma esposa de um outro lugar, da minha parentela espiritual, para casar com meu filho. Provavelmente o moço falou: mas Isaac, eu já conversei com ele, e Isaac sabe perfeitamente quem é o seu pai, e ele foi obediente ao seu pai. Filhos, honrem, escutem, entendam, reconheçam nessa noite que os pais têm uma posição especial dada por Deus. Estamos vivendo essa situação que vivemos, irmãos. Por quê? Porque os filhos não reconhecem a posição especial dos seus pais. Mas há uma outra forma de honrá-los, muito séria, é reconhecer a bênção espiritual. A bênção espiritual. Os pais têm uma bênção espiritual. Não abram mão dessa bênção. Não abra mão, como Abraão não abriu mão, como Isaac não abriu mão. Esse texto fala muito claramente, Gênesis 24, 64 a 67. Veja, Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaac. Agora o moço de Abraão já havia ido lá, já havia conhecido Rebeca, já havia conversado, ela aceitou vias, agora estão vindo, estão chegando. Rebeca está chegando agora ao lugar onde Abraão vivia, e agora ela levantou os olhos, ela viu Isaac, ela não sabia quem ele era, desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: é o meu senhor. Então ela tomou o véu e ela se cobriu. Era um costume da época. Esse véu só era descoberto depois da noite de núpcias. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E agora vem o detalhe. Agora vem a bênção. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a profundamente. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Isso é bênção. Ele foi profundamente abençoado. Irmãos, eu fico imaginando quando Isaac está com Rebeca. Rebeca tinha um cheiro gostosíssimo. Como é que eu sei? Não sei, mas eu imagino. Ela devia ter assim um cheiro maravilhoso. E quando ele deu aquela fungada no cangote dela, quando ele aspirou aquele aroma, e quando ele a abraçou, ele deve ter pensado: Deus, muito obrigado, porque eu honrei e escutei meu pai. Eu honrei e escutei. À medida em que Isaac ia tirando as coisas, naquela época as pessoas usavam muita roupa. É diferente hoje. Bem diferente hoje, né? Naquela época se usava muita roupa, né? Tinha que ir despindo, peça por peça. E quando Isaac tirou, não é? E vocês podem imaginar, ela ia tirar, ela disse: não, quem mexe nisso sou eu. E ele foi tirando o véu, e tirando mais alguma coisa, e mais alguma coisa, e mais alguma coisa, e de repente diante dele havia um rosto tão lindo, tão maravilhoso, tão doce, presente de Deus, bênção espiritual que veio através dos pais. Quando nós obedecemos a nossos pais, quando nós escutamos os nossos pais, quando reconhecemos a sua posição e reconhecemos que há bênção, e quando nós fazemos como Isaac, sendo obedientes aos seus ensinos, submissos à sua direção, todas essas bênçãos vêm sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Nós nos sentimos o tempo todo abençoados. E aí veja o que aconteceu. Isaac trouxe para a tenda da sua mãe Sara. Esta tenda estava guardada. Essa tenda ninguém podia adentrá-la.
ela era uma tenda especial, guardada para aquela que Deus deu, aquela que fez com que ele fosse consolado depois da morte da sua mãe. Isaac era muito ligado com a sua mãe. Isaac nunca conseguira superar a perda da sua doce mãe, mas agora que ela conhece a sua Rebeca, agora que ele a abraça, agora que ele aspira aquele perfume que esta mulher tinha, um perfume de Deus, algo tremendo e maravilhoso, ele a carrega para a tenda da sua mãe, e ele a ama profundamente, ele é consolado, e daqui a pouco, a Rebeca, cansada desse caminhar todo, ela dorme para o lado, ela deita para o lado, e ela desmaia de sono, e ali está agora Isaac, olhando para o céu, e agradecendo a Deus, rememorando, pensando, quantas moças eu poderia ter namorado, quantas moças poderia ter escolhido para mulher, quantas coisas poderiam ter acontecido. Deus, obrigado pelo pai que o Senhor me deu. Deus, obrigado porque eu reconheci a sua autoridade. Deus, obrigado porque eu obedeci. Deus, obrigado porque nesse momento o céu desceu à terra. Você quer ter o céu na terra? Obedeça, honre os seus pais, e todas essas bênçãos estarão sobre você. Sabem o que mais me entristece? Uma das coisas que mais me entristece é receber alguém no gabinete que chega e diz: pois é, muita gente me avisou, muita gente me alertou, muita gente me falou, mas eu não ouvi ninguém. Eu fiz o que eu queria fazer, e pastor, eu sofro até o dia de hoje. Isso me toca o coração, mas eu não posso fazer mais nada, a não ser orar e pedir que Deus tenha misericórdia. E pedir que Deus tenha misericórdia. Queridos, não há filhos. Vocês estão olhando para mim, filhos? Não há coisa mais linda e maravilhosa do que você um dia estar deitado, ou andar, ou passear, ou abraçado, ou seja como for, com a sua esposa, e você perceber que sobre vocês há uma bênção maravilhosa que Deus trouxe através do pai, através da mãe. Não há coisa maravilhosa, não há coisa mais maravilhosa, não há experiência mais preciosa, mais maravilhosa do que você saber: eu obedeci, eu honrei, e agora sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Eu sou um abençoado, minha mulher é abençoada, meu casamento é abençoado, minha família é abençoada, porque nós honramos, nós escutamos, nós reconhecemos a posição, nós reconhecemos a bênção, nós somos abençoados do Senhor. Tem coisa melhor, minha filha? Você tem coisa melhor do que isso? Não tem coisa melhor do que essa. Está quase dormindo, tadinha, está cansada que nem Rebeca, fez uma viagem longa de casa até aqui, né? Daqui a pouco você vai dormir, fica tranquilo, mas é coisa linda, é coisa maravilhosa, é coisa maravilhosa. Irmãos, muitas vezes eu olho para ela e eu pergunto: Deus, como é que foi acontecer um negócio desse? Eu podia ter escolhido tanta filisteia, mas o Senhor disse: não escolha filisteia, escolha uma da sua parentela espiritual. E ela também andou de olho em filisteu, mas o Senhor a livrou, o Senhor a libertou dos filisteus. Ouviu os pais, e Deus abençoa maravilhosamente. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus tem o melhor para vocês. Deus sabe que quando nós somos jovenzinhos, a gente não sabe tomar decisões. Deus sabe disso, por isso Deus deu pai e mãe. Senão você nasceria de uma flor, você nasceria de uma árvore. A árvore ficava grávida, pum, você nascia, estava aí. É filho de quem? Uma árvore. Senão Deus teria feito de uma outra forma. Mas Ele deu um pai, Ele deu uma mãe, que já cresceram, que já tiveram filhos, que já são maduros, que já conhecem da vida, para cercar você e para dizer: filho, esse caminho não é o bom, esse caminho aqui é o caminho da felicidade, vá por esse caminho. Filhos, honrem, escutem os pais de vocês. Uma família cristã que mostre e faça diferença no mundo pagão em que vivemos, então, é aquela que, em primeiro lugar, marido e mulher assumem o seu papel bíblico. Marido, qual é o papel do marido? É ser o cabeça e sacerdote do seu lar. Qual é o papel da mulher? É ser
não aprenderam. Qual é o papel da mulher? Edificadora do seu lar. Edificar o meu. Diga assim, não precisa falar alto, fala para você: se depender de mim, o meu lar nunca será destruído. A mulher sábia, toda a mulher sábia edifica a sua, mas a tola destrói. Diga a Deus nessa noite: eu não sou uma mulher tola, eu serei uma mulher sábia. E eu vou ser, Deus, se eu não sou ainda, a partir de hoje eu serei cabeça e sacerdote. Em segundo lugar, um lar cristão é aquele em que o casal é modelo para os filhos, de felicidade, modelo para os filhos de fidelidade, modelo para os filhos de vida, de compromisso com Deus. É esse casal. E em terceiro lugar, um lar cristão que impacta o mundo pagão é aquele em que os filhos honram e escutam os seus pais. Eles sabem, meu pai é autoridade na minha vida, meu pai tem bênçãos na minha vida, eu não quero perder as bênçãos do meu pai. Existem bênçãos, se eu for obediente, estas bênçãos serão minhas, e amanhã essas bênçãos estarão sobre os meus filhos, e estarão sobre os meus netos, e eu terei uma geração abençoada no Senhor, e para a honra e glória do nome do Senhor. Que as nossas famílias sejam famílias de Deus para um mundo sem Deus. Esse é o desafio, gente. Não adianta só ficar criticando, é preciso mostrar alternativa, é preciso dizer: olha, essa é uma família, é preciso que os outros vejam, esta é uma família diferente, essa é uma família em que os filhos obedecem, o marido trata a esposa com delicadeza. O que é que vocês têm diferente? E nós vamos poder dizer: é Jesus Cristo. Somos uma família de Deus para um mundo sem Deus. Que as nossas famílias sejam um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo para o mundo pagão. Que a minha família seja, que a sua família seja um testemunho vivo, que o mundo veja em nós um modelo de família diferente, onde o marido ama a esposa, onde a esposa ama o marido, os dois são fiéis um ao outro, os dois são modelo, um fala bem do outro, tem uma vida conjugal abundante, falam disto, testemunham disto, para aqueles que estão pensando em se afastar, em se divorciar, dizem: não faça isso, Deus tem o melhor ainda para você. Os filhos amam seus pais, os filhos reconhecem seus pais como autoridade. Que sejamos essa família para a honra e glória do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte? Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos louvar, e eu quero ainda orar, encerrar orando com você. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a Ti. Glória a Deus. Eu em minha casa servirei
descendência. Será abençoada minha descendência, glorificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Nós estamos cantando, eu e a minha casa serviremos a Deus, mas quem sabe, há alguém na sua casa que ainda não está servindo ao Senhor. Há alguém da sua família que ainda não está servindo ao Senhor, e você gostaria de colocar essa pessoa nessa noite no altar de Deus. Então sai rapidinho, vem até aqui que eu vou orar com você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ainda tem alguém na minha casa ou alguém na minha família que não é do Senhor. Então traga essa pessoa aqui, traga o nome dessa pessoa agora ao altar do Senhor. Venha interceder por ela, venha clamar. Você crê que Deus pode fazer uma obra? Você crê? Então venha rapidinho, nós vamos orar e clamar ao Senhor, que o Senhor visite essa pessoa agora, onde ela estiver, e eu creio que conversões vão acontecer, para a glória do seu nome. Eu e minha casa, para que você possa cantar de todo o coração e dizer, eu e minha casa inteira serviremos ao Senhor. Então, querido, se há alguém na sua casa, alguém na sua família, alguém que ainda não conhece o Senhor, é o esposo, a esposa, o filho, a filha, um primo, um sobrinho, um irmão, irmã, cunhado, venha agora, venha em nome de Jesus, e nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos colocar a sua vida agora no altar do Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Ó Pai querido, nós cremos que o Senhor tem provisão para toda a família. No Senhor deseja que toda a nossa família, ó Deus, o Senhor deseja que, como disse no passado o teu servo Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, o Senhor sabe qual é a pessoa desta família, desse irmão querido e amado, que ainda não te conhece, que ainda não faz parte da tua casa. Então, Senhor, tragam nessa noite, onde ele e ela estiverem, que o Senhor toque agora o coração. Pai, se há alguma obra do inimigo sobre essa vida, eu peço em nome de Jesus que o Senhor agora quebre, que o Senhor quebre a cadeia, que o Senhor arrebente a porta de bronze, que o Senhor faça o milagre acontecer, para a glória do seu nome. Pai querido, que nessa noite toda a obra do inferno caia por terra, em nome de Jesus, e que o poder de Deus opere, que a graça do Senhor opere. Pai, eu oro por filhos que estão afastados, que eles voltem para os teus caminhos. Pai querido, tire toda a cegueira agora, caia por terra toda a incredulidade, toda a rebeldia. Pai, que isso caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, que esse filho enxergue, que esse filho se renda, essa filha se renda, esse esposo, essa esposa se rendam ao Senhor Jesus e tenham um encontro real contigo nessa noite. Pai, se há alguém mais próximo, se há alguém da família, eu oro por esta pessoa, eu oro por esta vida, eu clamo por ela em nome de Jesus, e eu peço, Deus, que o Senhor visite
nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, nos abençoe, abençoe esta semana que teremos, abençoe, Senhor, nos livrando, guardando as nossas famílias, livre de todo perigo, livre de todo mal, as nossas famílias de bala perdida, de sequestro, de enfermidade, livre de saidinha de banco, de acidente. Pai, guarde as nossas famílias, guarde a nossa igreja, guarde a nossa cidade, proteja-nos, Senhor, nos livre de todo perigo e mal, e que possamos, ó Deus, como famílias cristãs, envolver outras famílias, testemunhar a outras famílias, ser bênção na vida de outras famílias. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus, o Senhor da glória, porque é no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome que é sobre todo nome, é no nome de Jesus. E o povo que crê disse: amém. O povo que crê disse: amém. O povo que crê disse: amém. Glória a Deus. Aplauda, louve, exalte o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Deus nos abençoe ricamente.